Na criação de um filme, o profissional responsável por transformar um roteiro em uma obra audiovisual é o diretor. Essa função exige uma combinação de habilidades técnicas, criatividade e liderança, além de uma visão clara do que a obra deve transmitir ao público. Ao longo da história do cinema de terror, inúmeros diretores se dedicaram a construir narrativas cada vez mais ousadas, perturbadoras e sinistras, fascinando gerações de espectadores sedentos por emoções sombrias nas telas do cinema. Prepare a pipoca, a ação, a câmera e apague as luzes, porque está começando mais um Clube do Cinema do Universo Pânico. Por mais de um século, diversos diretores contribuíram para moldar diferentes estilos e eras no cinema de terror. Ficaria difícil listar todos os nomes aqui. Entretanto, alguns desses cineastas merecem destaque, pois eles não apenas criaram clássicos, mas também definiram tendências e influenciaram como o terror é percebido e produzido até hoje. Eles transformaram o medo em arte e são pilares do gênero. Um dos mais reverenciados e influentes cineastas de todos os tempos, Alfred Hitchcock, é amplamente reconhecido como o mestre do suspense. Sua contribuição para o terror é igualmente significativa, estabelecendo bases para o gênero. Ele foi pioneiro em explorar os medos psicológicos e as complexidades emocionais dos personagens, frequentemente levando o público a confrontar seus próprios temores mais profundos. O suspense de Hitchcock trouxe inovações técnicas no posicionamento de câmeras, nas elaboradas edições e nas surpreendentes trilhas sonoras que realçam os efeitos de suspense e terror. Dentro da sua vasta filmografia, podemos destacar Janela Indiscreta, de 1954, que é considerado um dos melhores filmes do diretor. A história acompanha o fotógrafo profissional Jeffries, interpretado por James Stewart, que está confinado em seu apartamento após quebrar a perna. Sem ter muitas opções de lazer, Jeffries começa a vasculhar a vida dos seus vizinhos pela janela, quando vê alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido. Em 1958, Hitchcock lançou Um Corpo que Cai. No filme, o ex-policial detetive Scott, também interpretado por James Stewart, é forçado à aposentadoria precoce depois que um incidente durante seu expediente o levou a desenvolver acrofobia e vertigem. Scott é contratado por um conhecido como investigador particular para seguir a esposa, que vem se comportando de forma estranha. Ele aceita a tarefa e começa a segui-la por toda parte. A mulher demonstra uma estranha atração por lugares altos, levando o detetive a enfrentar seus piores medos. Scott começa a acreditar que a mulher é louca, com possíveis tendências suicidas, quando algo estranho acontece nesta missão. Um Corpo que Cai foi o primeiro filme a utilizar o efeito Dolly Zoom, um efeito de câmera que distorce a perspectiva para criar desorientação. Esse efeito é obtido por meio do movimento da câmera e das lentes, de forma que o zoom da câmera atua em sentido oposto ao movimento do dolly. No filme, o efeito foi utilizado para mostrar a acrofobia e a vertigem do personagem Scott. Por conta do uso no filme, o efeito dolly zoom ficou conhecido como efeito vertical, nome original do filme em inglês. Agora, sem sombra de dúvidas, o filme mais famoso de Hitchcock é Psicose. Considerado um dos maiores clássicos do cinema devido à sua direção habilidosa, atmosfera tensa, trabalho de câmera impressionante, trilha sonora memorável e performances icônicas, o filme acompanha Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, uma mulher que roubou a empresa onde trabalha e fugiu numa tentativa de recomeçar sua vida. Durante a fuga, uma tempestade a obriga a pernoitar num sinistro motel de beira de estrada administrado pelo estranho Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins. Quando Marion desaparece, sua irmã, Lila Crane, faz de tudo para tentar encontrá-la juntamente do amante da mesma, Sam Loomis. Psicose teve um orçamento de $800 mil e arrecadou mais de $32 milhões nas bilheterias, se tornando o filme de maior sucesso comercial do diretor. Bom, do mestre do suspense, passamos ao pai dos filmes zumbi, George Romero. Com seu trabalho inovador, ele não apenas definiu o arquétipo do zumbi moderno na cultura popular, mas também usou o gênero como um veículo poderoso para críticas sociais. Antes de Romero, os zumbis no cinema eram frequentemente associados a rituais voodoo, como em Zumbi, a Legião dos Mortos, de 1932, considerado o pioneiro no subgênero. Em 1968, Romero produziu e co-roteirizou com John Russo o clássico A Noite dos Mortos-Vivos. O filme redefiniu os zumbis como cadáveres reanimados, carnívoros e ameaças em massa, estabelecendo as regras básicas para o subgênero e popularizando o conceito de apocalipse zumbi, onde os sobreviventes precisam lutar não apenas contra os mortos-vivos, mas também uns contra os outros.
A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro dos 6 filmes do diretor, lançados entre os anos de 1968 e 2009, que traçaram a evolução da epidemia dos mortos-vivos nos Estados Unidos e as tentativas desesperadas da humanidade para lidar com isso. Os filmes de George Romero também tiveram um grande impacto na cultura americana na era da Guerra do Vietnã, por ser carregado de críticas à sociedade do final dos anos 60, como preconceito, racismo, consumismo, militarismo, autoritarismo e desigualdade social. Suas críticas eram apresentadas de forma sutil, escondidas por trás de sustos e tensão. Isso permitiu que seus filmes fossem acessíveis tanto como entretenimento, quanto como reflexões sociais profundas. Outro diretor de grande renome é Tobe Hooper. Em 1974, sob a alegação de que a história era verdadeira para atrair um público mais amplo, Tobe Hooper lançou O Massacre da Serra Elétrica. Esse clássico do terror obteve uma recepção mista da crítica, mas foi extremamente rentável, arrecadando mais de 30 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 140 mil dólares. O filme chocou fortemente o público, com inúmeros cinemas o deixando de exibir devido às reclamações sobre a violência apresentada. Por anos, o filme teve a sua exibição proibida em diversos países, inclusive aqui no Brasil, onde ele só foi lançado 13 anos depois, em 1987. Hoje, O Massacre da Serra Elétrica é reconhecido como um clássico cult e um dos filmes mais influentes do século XX. Tobe Hooper concebeu a ideia do filme depois de ter acompanhado a cobertura da mídia com relação aos atos de violência em andamento na cidade de San Antonio, no estado do Texas, além das mudanças no panorama cultural e político da época. Além disso, alguns detalhes da trama, como o personagem Leatherface, foram inspirados nos crimes cometidos pelo serial killer Ed Gein, que exumava corpos e fabricava objetos, roupas, troféus e móveis com pele, ossos e partes de corpos humanos. As atrocidades cometidas por Ed Gein serviu de inspiração inclusive para outros filmes, como Psicose e O Silêncio dos Inocentes. O Massacre da Serra Elétrica revolucionou o gênero com seu realismo brutal, estética documental e atmosfera sufocante, sendo um grande marco no terror slasher. Outro destaque da carreira do diretor é o filme Poltergeist, ou Fenômeno, de 1982. Situado em um subúrbio da Califórnia, o enredo se concentra em uma família cuja casa é invadida por fantasmas malévolos que sequestram sua filha mais nova e as tentativas da família de trazê-la de volta ao mundo real. O filme foi um grande sucesso comercial e crítico, tornando-se o 8º filme com maior bilheteria daquele ano. O impacto do diretor Tobe Hooper na cultura é imenso, especialmente devido à sua capacidade de transformar medos humanos primordiais em histórias icônicas que transcenderam o gênero do terror. Agora eu vou te contar uma história. Era uma vez um jovem diretor que estava participando do Festival de Milão em 1976 com o 2º filme de sua carreira. Após a exibição de seu filme, um produtor de cinema independente e um financista procuraram o jovem diretor para dirigir um filme para eles sobre um assassino psicótico que perseguia babás. Ele concordou desde que ele tivesse total controle criativo sobre o filme. E assim foi. Ele recebeu 10 mil dólares pelo trabalho e, juntamente de sua namorada, escreveu o roteiro, dirigiu e compôs a trilha sonora do filme, que viria a ser uma obra-prima do terror. O filme é Halloween e o diretor é John Carpenter. John Carpenter é um dos diretores mais influentes dentro do terror, notável também por ter composto grande parte da trilha sonora dos seus filmes. Além da franquia Halloween, outros clássicos do diretor são O Enigma de Outro Mundo, de 1982, e Christine, o Carro Assassino, de 1983. Já no terror contemporâneo, um dos nomes de grande destaque é James Wan. Com uma carreira marcada por filmes que combinam sustos eficazes, narrativas bem construídas e um apurado senso visual, James Wan ganhou destaque ao dirigir e co-criar com Leigh Whannell o seu primeiro filme, Jogos Mortais. Com um orçamento de pouco mais de $1 milhão, o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias, dando início a uma das franquias de terror mais lucrativas da história, além de introduzir o icônico vilão Jigsaw e popularizar o subgênero torture porn, caracterizado por violência gráfica. Depois do sucesso de Jogos Mortais, o diretor se distanciou um pouco do terror extremo para poder explorar o terror sobrenatural, onde ganhou enorme notoriedade com os filmes Sobrenatural e Invocação do Mal em 2013. Hoje, o impacto do diretor no terror moderno vai muito além das bilheterias. Bom, não poderíamos falar de mestres do terror sem mencionar o maior, o gênio e o incomparável Wes Craven. Conhecido por sua habilidade de reinventar o gênero ao longo das décadas, sua carreira se destacou pela capacidade de combinar horror psicológico, subversão de convenções e reflexões profundas sobre o medo humano.
Wes Craven consolidou-se como um dos maiores diretores de sua geração, marcando profundamente o cinema de terror com sua criatividade e ousadia. Lá no início de sua carreira, Wes Craven mostrou fascínio pelo grotesco e pelo perturbador, em Aniversário Macabro, de 1972, trama que acompanha duas adolescentes que são sequestradas e torturadas por psicopatas. O filme é reconhecido por sua brutalidade e crítica social, destacando a fragilidade moral das pessoas comuns, sendo um dos filmes mais controversos e impactantes do gênero. Outro marco na carreira do diretor é Quadrilha de Sádicos, de 1977, explorando confrontos sobre civilização e barbárie. Nos anos 80, Wes Craven atingiu o auge da popularidade ao criar A Hora do Pesadelo, em 1984, com um enredo inovador que mesclava horror sobrenatural e psicológico, brincando com a linha entre realidade e fantasia. O filme o consolidou como um diretor de renome no terror. E mostrando ser mesmo maioral, Wes Craven se aliou a Kevin Williamson e reinventou o gênero nos anos 90, lançando Pânico. Wes Craven dirigiu os 4 primeiros filmes da franquia, sendo Pânico 4, de 2011, o último trabalho de sua carreira. Wes Craven exerceu uma influência monumental no cinema ao criar 2 das maiores franquias e 2 dos mais icônicos vilões, Freddy Krueger e Ghostface. Ambos representam momentos distintos, mas igualmente importantes na carreira de Wes Craven e na evolução do cinema de terror, não apenas redefinindo o gênero em suas respectivas épocas, mas também causando um impacto duradouro na cultura pop. Freddy Krueger trouxe inovação ao explorar os limites entre sonho e realidade, enquanto Ghostface desconstruiu o próprio gênero ao brincar com seus clichês. Juntos, eles consolidaram Wes Craven como um dos maiores mestres do terror, cujo legado continua a inspirar e assustar até hoje. Cada um desses cineastas impactou o gênero em diferentes eras e diferentes maneiras, seja trazendo sofisticação, suspense, metáforas, grafismo visceral, estabelecendo padrões ou inovando narrativas. Cada um deixou um legado único que continua a influenciar o cinema. Suas obras atemporais têm a capacidade de deixar até o espectador mais destemido apreensivo na beira da poltrona, enquanto é embalado pela trilha sonora aterrorizante que o conduz ansioso até o próximo susto. A propósito, a trilha sonora do terror é um show à parte, mas isso é assunto para um outro episódio.